Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, O Grande Plano, sempre aqui com o nosso mentor, Manuel Lima, brilhantemente trazendo conteúdo aqui para nós. O grande objetivo desse podcast, né, Manuel, é entregar conteúdo que vai ajudar você, empresário, a melhorar a sua gestão, a melhorar os seus resultados, a melhorar a sua performance. Seja bem-vindo, Manuel. Bom dia, André, bom dia a todos que estão nos assistindo, né? Para nós aqui, bom dia, porque é de manhãzinha ainda. Bom, primeiramente eu quero agradecer você que está acessando esse conteúdo, relembrar você para ir lá no YouTube, se cadastrar, apertar o sininho para você receber tudo em primeira mão, né? Não deixa de seguir lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, porque é importante aí para você não perder essa sequência, né? E compartilhar com as pessoas aí, como eu falei no episódio anterior, né? Compartilhe, você pode usar isso para dar treinamento dentro da sua empresa. Cada vídeo desse, você pode simplesmente passar para o seu funcionário, para a sua equipe, e aí o que vai acontecer? Aí você vai pegando os feedbacks e tudo isso aí de forma gratuita. Maravilhoso. Uma maneira extraordinária, né, André? Uma maneira que eu tive de contribuir com as pessoas sem as pessoas precisarem aí se dispor de dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que contribuir com o meio contribui comigo e eu tenho muita satisfação com isso. É a corrente do bem. Sensacional. O tema do nosso podcast de hoje é como organizar os meus processos. Como você pode organizar os processos da sua empresa para ter melhores resultados, mais lucro, melhor performance, né? E, Manuel, traz para a gente na prática, como é que você organiza os seus processos? Como é que você organiza o processo da sua empresa de treinamento, de consultoria? Como é que você organizou isso no G12, por exemplo? Que negócio é esse? Vamos lá. O André gosta de tirar coelho da cartola, né? Mas legal. Vamos lá. Então, André, eu vou fazer mais um adendo aí, tá? A sua pergunta final foi o que é esse negócio? Todo negócio, ele precisa ter direcionamento e relacionamento. Uma pessoa, quando você que está nos assistindo aqui, se você for vender um produto ou um serviço para alguém, ele vai te fazer no mínimo 5 perguntas. E você precisa ter isso na ponta da língua, tá? Por quê? As 5 perguntas, ela está relacionada ao direcionamento e ao relacionamento. Ele está dizendo assim, esse negócio que você está me oferecendo, qual é a direção que eu vou andar? E como que eu vou me relacionar com isso? Será que eu vou dar conta disso? Porque todo trabalho, todo negócio tem que ter começo, meio e fim. Mas tem 5 perguntas que ele vai fazer para você. Ele vai perguntar para você o seguinte, ó. Dentro dessas 5 perguntas que eu estou falando para você aqui, ele vai começar a fazer algumas indagações que, se você não tiver preparado, ele já vai entender que não é saudável ele fazer negócio com você. Então, a primeira pergunta, qual é o seu negócio? A segunda pergunta, qual é o seu produto? A terceira pergunta, qual é a área de atuação? A quarta pergunta, qual é o seu público? E a quinta pergunta que ele vai te fazer, quais são os seus desafios? Agora aqui, como o André perguntou do G12, eu vou falar isso de uma forma bem objetiva, né? Eu vou responder falando do meu negócio. Então, Manuel Lima, qual é o seu negócio? Então eu vou responder, o meu negócio é gestão do capital humano. O G12 é um programa de gestão avançada nos negócios. Quem que me contrata? O empresário. Quem que eu trabalho? O empresário. Transmitindo a ele uma gestão do capital humano dele. Eu vou fazer ele enriquecer o capital humano dele, consequentemente, qualquer coisa que ele quiser desempenhar na empresa dele, ele já vai ter capital humano para isso. Então, o meu negócio, gestão do capital humano. Eu treino empresários a gerir uma empresa com perícia, ok? Qual é o meu produto? O meu produto são métodos estratégicos de alta performance humana. Se eu falei que o meu negócio é gestão do capital humano, o meu produto, o que é? Os métodos, estratégias. Eu sou um perito em estratégias. Mas que tipo de estratégia? De alta performance humana. Então,
Dentro do G12, eu tenho perícia em negócios. Só que eu transmito isso para o ser humano. Para o ser humano fazer o negócio. Ok? E isso vem de encontro com o que eu tenho falado bastante aqui. Resultado é igual, processos mais pessoas menos interferências. Então, como que você entrega esses métodos estratégicos de alta performance humana? Eu tiro as interferências, que são aquilo que contamina as pessoas e que faz com que as pessoas não cumprem os processos, e isso atrapalha o resultado. Esse é o meu produto. Isso é G12. Ok. Qual é a área de atuação? Qual é a área que você atua, Manuel? Inteligência e negociação intrapessoal e interpessoal. Eu trabalho o interior para você trabalhar o exterior. Ok? Então eu trabalhando o interior, depois eu monitoro você, qual a forma que você está usando para trabalhar tudo aquilo que é exterior. Por quê? Dentro dessa mentoria, eu não quero que o empresário se torne dependente do Manuel Lima. Eu quero que você crie uma independência. Aonde que eu crio a independência? Internamente, na inteligência intrapessoal. E eu vou pegar essa inteligência intrapessoal e vou exalá-la para fora. Eu vou praticar essa inteligência intra fora. De que forma? Inter, me relacionando com as pessoas. E o que eu tenho que aprender, né? Qual a área de atuação do G12? O que eu tenho que transmitir para você como conhecimento para você atuar dessa forma que eu estou dizendo? Então eu vou ter que trabalhar uma área de atuação em você. Olha só, existe o eu, o outro e o ambiente, que você vai ter que ser trabalhado. O eu é o seu mundo interior, o ambiente é o mundo exterior e, aliás, o outro é o mundo exterior e o ambiente é o seu DNA do ROI. DNA, demonstrativo neurológico ativo. É como você ativa toda a tua parte neurológica e como que você demonstra isso no ambiente que você trabalha. E isso é que vai trazer o ROI para você, que é o retorno sobre investimento. Então o ambiente é importante você compreender, porque o ambiente sempre vence. E para você não ser vencido no ambiente, você precisa de uma boa relação por conta de um bom entendimento de si mesmo, ok? E quais são os desafios que eu tenho para que tudo isso ocorra? Olha só, aliás, qual é o meu público? Antes de falar do desafio, qual é o meu público? O meu público são pessoas que desejam evoluir na vida pessoal, familiar, profissional e empresarial. São as 4 áreas. O meu público são pessoas que desejam evoluir. Você deve estar lembrado, se você assistiu os anteriores, os episódios anteriores, eu falei assim, olha, se eu perceber que você vem vindo para esse negócio e você não estiver, se eu perceber que você não está preparado, simplesmente eu vou te dar um outro caminho. Não é porque eu estou te rejeitando, pelo contrário, porque eu estou te protegendo para você não jogar dinheiro pelo ralo. Então aqui, qual é o meu público? Isso é uma restrição. Eu quero pessoas que desejam evoluir. Então a única coisa que você vai ter que me mostrar é que você deseja evoluir. Segunda coisa que você vai passar na entrevista, eu vou ver se você tem condições financeiras ou não. Tem muitos profissionais que eles só pensam em vender. Eu preciso checar se você tem condições, para você não se machucar. Isso é uma coisa tão simples, gente, tão verdadeira, tão honesta. É o zelo que eu tenho. Eu vou pegar a tua história, eu vou conhecer o teu negócio, eu vou saber se você tem condições ou não. Eu não quero me tornar um problema, mais um problema para a tua empresa resolver. Porque eu já quebrei, eu já passei, eu sei como fazer isso. Sem ter dinheiro, eu sei como fazer isso. Só que se você me mostrar que você deseja de fato evoluir, eu te dou um caminho, inclusive, para você fazer o dinheiro para estar no G12. E às vezes tem pessoas que eu falo, faz esse caminho primeiro, você vai vir para o G12. Não nesse momento. Eu não estou te rejeitando, mas eu vou te entregar isso, mais isso, mais isso, mais isso, eu vou te dar isso aqui. Porque uma entrevista no G12, você vai pagar para fazer a entrevista. Porque a entrevista já é um ganho excepcional. Se você entrar no G12, aquela entrevista que já é um ganho enorme, é abatida na hora que você entrar.
Se você não entrar, aí ficou como esse ganho, porque eu já vou te dar uma mentoria na entrevista. Você vai me contar toda a tua história, nós vamos fazer tudo. São algumas horas a entrevista. Então eu vou trabalhar para você na entrevista já para tirar você de algum lugar. Por isso que as pessoas que pagam a entrevista são as pessoas que já mostram que ela está realmente afim de alguma coisa diferenciada. Quem não paga é porque já está com muito medo, já tem um monte de trava, e aí não vai ser meu cliente, está tudo bem. Não está errado quem fizer isso. Mas é para você saber. E como o treinamento se paga, né? Como a mentoria, ela mesma se paga, né? E se uma pessoa vir fazer uma entrevista comigo, né, André? Você sabe disso? Só isso, tudo que eu entreguei ela, já valeu a pena ela pagar a entrevista, que a entrevista também não é nem um absurdo, mas é um valor que você vai ter o abatimento desse valor se você vier fazer o G12. Uma semente, é só uma semente. É uma semente. Legal? Então, qual é o meu público? É esse. E quais são os desafios que eu tenho com esse público? Qual vai ser o meu desafio com você se você estiver aqui? Superar questões física, mental, emocional, espiritual e financeira. São as 5 dimensões que você já viu aí. Eu vou falar agora de uma maneira resumida, tá? Qual é o meu negócio? Gestão do capital humano. Qual é o meu produto? Métodos estratégicos de alta performance humana, trabalhando resultados, mais pessoas, menos interferência. Qual é a área de atuação? Inteligência em negociação intrapessoal e interpessoal. Qual é o meu público? Pessoas que desejam evoluir na vida pessoal, familiar, profissional e empresarial. E quais são os meus desafios? Superar questões na saúde física, na saúde mental, na saúde emocional, na saúde espiritual e na saúde financeira. Tudo isso é você aprendendo a aprender. Eu acho que aqui já deu para ter uma grande ideia do que as pessoas vão te perguntar e do que elas necessitam entender para te comprar. Se você não conseguir explicar todas essas coisas de forma simples, as pessoas não vão encarar uma jornada com você. Não vão encarar. Ok? Certo, André? Essa primeira parte está aprovada, André? Muito bom, muito bom. Já deu para entender o que é esse negócio e de que maneira você organiza seu processo. Mas tem mais, né? Tem mais. Vamos fazer uma jornada agora. Nós vamos subir alguns degraus de tudo isso que eu falei. É uma jornada de sucesso, né? Se você entrar no G12, você vai participar exatamente dessa jornada. É você se capacitando de cada etapa. Quais são as etapas? A primeira etapa, propósito. Você precisa descobrir o seu propósito de vida, alinhar o seu propósito de vida com o propósito da sua empresa. Todo funcionário que entra numa empresa, é necessário você compreender o propósito daquela pessoa para saber se está alinhado com o propósito da empresa. Eu vou dar um exemplo muito clássico aqui. Tem um cliente meu que eu cheguei lá, ele fez uma seleção e ele contratou uma pessoa e ele falou assim, cara, eu contratei uma pessoa, o cara é bom pra caramba e tal, já tá aqui comigo. Ele já tinha feito, tá? Ele já tinha feito essa seleção, eu tô contando aqui o desfecho. E essa pessoa já estava com ele há mais ou menos uns 6 meses. E foi quando eu cheguei lá. E aí ele falou assim, esse cara aqui que eu contratei, o cara é bom pra caramba, meu. Essa empresa é uma empresa de pet shop, né? Então, que cuida de cachorro, né? De gato, de tudo aquilo ali, são animais de pequeno porte. E aí ele começou a me contar ó, esse aqui é o meu melhor funcionário, ele faz isso, faz aquilo outro. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Esse funcionário, ele estuda? Ele estuda. E o que ele estuda? Cara, ele está terminando engenharia. Ah, ele tá terminando engenharia, o cara é inteligente pra caramba, meu. Tá terminando engenharia aí, mas ele tá trabalhando aqui, fazendo um trabalho lá no pet shop. Você quer saber que trabalho o cara tava fazendo? Você sabe quando você manda tosar um cachorro? De tosa, trabalho de tosa. Aí eu falei assim, legal. E qual que é o propósito da sua empresa aqui? Ele falou, o propósito é construir uma equipe que seja sólida, uma equipe boa, uma equipe legal. Qual que é o propósito desse melhor funcionário seu? Não, o cara é bom. Eu falei, mas qual é o propósito dele? Ele, como assim? Eu falei, o que ele está estudando? Repete para mim. Engenharia. Qual é o propósito dele? É continuar tosando o cachorro?
É coordenar uma equipe de pet shop? É trabalhar numa... Eu acho que engenharia não tem muito a ver com isso, não. Vocês entenderam? O propósito é muito importante. Você conhecer o propósito da sua empresa e você alinhar quando você for selecionar pessoas para fazer parte da sua equipe, se ela tenha um propósito que esteja alinhado com o teu negócio. Por isso que eu falei do negócio. Não adianta você ter um negócio e não saber avaliar quem está entrando dentro do negócio. Então, propósito. Qual é o segundo degrau? Motivação. O propósito é o motivo da ação. O propósito é exatamente por quê? Por qual motivo que você está nessa empresa? Por qual motivo? O que você está vendo lá na frente? Então, motivação, ela é amparada pelo propósito. Se eu tiver no meu propósito, eu sempre vou ter motivo para agir naquela direção. Um outro degrau. Eu sabendo o meu propósito, tendo motivação, é necessário você compreender que muitas dificuldades virão, mesmo assim. E dificuldades, ela só não como é que eu vou falar? Quando vem a dificuldade, é quando a pessoa tem vontade de desistir. Você só não desiste quando você consegue olhar para onde? Para suas conquistas. Você começa a se reconectar com a sua conquista. São os seus desejos. Por isso que eu falei lá, olha, quem são as pessoas? Quem é o meu público? Pessoas que desejam alguma coisa. O que é essa alguma coisa? São as conquistas. Então, propósito é um degrau, motivação é outro, dificuldades é outro e conquista é outro. Mesmo você trabalhando as conquistas, quando vem a dificuldade, você lembra da conquista, você toca de novo, você se reconecta e vai embora. O que acontece? Você vai cometer falhas. É importante você ter esse discernimento, você vai cometer falhas. Falhas são para serem corrigidas. Aí você vai corrigir as falhas e falhas e dá aquela sensação de fracasso. Sabe por quê? Porque ela tenta corrigir uma falha, não consegue, ela tenta de novo, não consegue. Por quê? Porque ela quer andar sozinha. Sozinha ninguém consegue. E aí é onde ela acaba fracassando. E se você fracassar, se sentir dessa forma, você desiste. Então, a falha é um degrau, o fracasso é outro degrau, e se você, essas duas coisas, se você não superar, ela vai virar desistência. Agora, se você começar a entender que derrotas e frustrações alerta a força de vontade que acaba e é necessário você ativar a vontade de fazer força, porque é exatamente nas falhas e no fracasso que a força de vontade vai embora. Mas esse momento é hora de vontade de fazer força. Fala, não vou abrir mão. Você olha para todos os degraus que você já subiu e você fala assim, não, eu não vou perder tudo aquilo que eu fiz nos outros degraus. Aqui é só mais um degrau. A hora que você faz isso, é a hora que você está dando um recado para a sua zona crítica neurológica de que, negócio seguinte, vamos se reconectar de novo e o segredo aqui é aprender a aprender. Se eu estou com dificuldade de aprender, eu preciso buscar ajuda, auxílio. E aí eu vou dizer para você, procura sempre um especialista do assunto que você necessita. Para de pegar opiniões de pessoas que não conhecem aquilo que você precisa realmente resolver. Só porque a pessoa tem engenharia, só porque a pessoa é um médico. E isso existe muito no mundo empresarial. Eu ouço muito, não, sabe o que é? Eu estou com um problema na minha empresa, mas a minha cunhada é médica. E ela é inteligente pra caramba, ela é pós-graduada, ela tem doutorado. E a empresa da pessoa é uma empresa automotiva. E ela vai pegar o conselho de uma médica. Eu não estou desmerecendo ninguém, eu só estou dizendo para você porque eu estou falando aqui de alinhamento. O seu negócio tem que ter alinhamento, ele tem que ter base, tem que ter coerência com as coisas. Ok? Coerência, tem que ter coerência. Tudo que você faz tem que ter coerência. Então, aqui, nesse episódio, eu quero que você aprende a aprender. E esse próximo degrau, depois do fracasso, chama-se reaprender. A maior dificuldade que nós temos nas empresas, mundialmente falando, é a desaprendizagem. Olha que coisa louca, André. Isso é estatístico, tá? A maior dificuldade no mundo corporativo, mundialmente falando,
é a desaprendizagem, é as pessoas desaprenderem as coisas que aprenderam, que estão fora de sintonia, como eu estou colocando aqui, para aprender algo novo. Então, esse degrau do reaprender te leva para o degrau do inovar. Inovação. É inovar a minha ação. A ação que eu tinha de buscar informações onde não tinha fonte segura, eram só opiniões, ela passa a me dar uma segurança e uma garantia de fazer novo de novo, que é o último degrau e um degrau que você vai andar constantemente nele. Fazer novo de novo. Sabe como que é o nome disso? Educação contínua. E aqui é reeducando-se para poder educar. É aprender ensinando. É compartilhar experiência. E aí todas as batalhas que são duras, né? Então as duras batalhas, né? Você vai ter a força de vontade e a vontade de fazer força ao seu dispor no momento que for necessário. Então, é uma coisa muito comum de acontecer nas empresas, todas essas questões que eu falei. Agora, isso é comum, mas não é normal. Então, é importante, né? Nessa questão que eu falo, se você necessita desse poder de criação, de criar uma nova empresa, uma empresa nova, você tem que adquirir essa inteligência de mercado. E essa inteligência de mercado, você só vai acessar se você trabalhar a sua identidade de informação. E aí, no G12, é a primeira identidade que nós trabalhamos do empresário, é a identidade de informação dele. Ele vai aprender que o Big Data hoje são os registros que já existem e que nós podemos fazer uso de muitos registros e transferir esses registros de perícia em mercado de negociação, inserir dentro do nosso chip neurológico. Se você realmente está procurando ter uma empresa sustentável, que tenha potencial para dar escalabilidade financeira, e se você busca essa escalabilidade para se tornar uma pessoa com liberdade financeira, o G12 é o lugar certo. Então esse é o meu negócio. Eu poderei ser o seu mentor. Maravilhoso. Que negócio, né? Que grande plano, né, Manuel? Que grande plano. Maravilhoso. Nós vamos chegando ao fim de mais um episódio, Manuel. Respondi tudo que você queria, André? Respondeu, com certeza. Dá para agora trazer isso para a organização do seu negócio. Você que está me assistindo, você que está nos assistindo, nos acompanhando, é necessário trazer esta organização, esta ordem e esse sistema de processos, pessoas, menos interferências para os seus resultados, né? Esse é o caminho que a gente está fazendo juntos aqui. Manuel, suas considerações finais. Bom, mais uma vez eu agradeço você que esteve com nós aqui até agora, né? O meu respeito por você, mais uma vez.